Bom, gente, tudo bem? Estamos aqui na disciplina de homilética. E nós vimos já nas outras aulas que há uma semelhança de homilética com oratória. Você estudou oratória no nosso curso e agora está só estudando aqui a homilética. A diferença é que a oratória ela trata do discurso em si, ou seja, a posição, o posicionamento do pregador, a postura do pregador. A oratória diz respeito a você falar na dose certa, no tom certo, na quantidade certa para a pessoa certa, ou seja, para o público certo. Já a homilética, ela trata do discurso bíblico, dos assuntos que fazem parte da palavra de Deus, ou seja, enquanto a oratória ela trata do discurso em si, a homilética ela trata do discurso da palavra de Deus no que tange à pregação, desde a arrumação do sermão até a sua conclusão. Começa no momento em que ele está ali organizando o seu discurso, organizando o seu sermão, pontuando o seu sermão para que não contenha redundâncias, nem erros doutrinários, para que ele apresente a palavra de Deus de forma segura. Então, nesse contexto, a importância da homilética, ela é a arte de pregar e deve ser considerada a mais nobre tarefa existente na terra para a vida do pregador. Por quê? Porque é através da homilética que o pregador ele traz a mensagem, explica a mensagem e deixa a mensagem ali na mente da pessoa para que o Espírito Santo possa trabalhar em um terreno acessível. Imagine você escutar um pregador falando coisas que não tem nada a ver com as Escrituras, falando um monte de heresias que o contrário da Bíblia por falta de entendimento. Como é que o Espírito Santo vai trabalhar na mente de uma pessoa que está ouvindo um discurso que não tem nada a ver com as Escrituras, mal organizado, um pregador que não sabe o que está dizendo na verdade? Então, a oratória ela ajuda o falante a falar e a homilética ajuda o pregador a pregar. E aí, Jesus disse: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura", está lá registrado em Marcos capítulo 16, versículo 15. E essa missão de pregar, a gente prega a toda criatura, falando com as pessoas, ou de forma escrita ou de forma oral. E nós vimos que a homilética ela começa do ponto de vista escrito. A voz do pregador, ela precisa ter alguns pontos importantes do pregador na hora dele anunciar a palavra de Deus. Por exemplo, ela deve ser uma voz audível onde todos possam ouvir. Em segundo lugar, ela tem que ser uma voz entendível, que todos possam entender aquela mensagem. Em quarto lugar, ela precisa ser uma voz bem pronunciada, ou seja, que as palavras sejam pronunciadas de forma clara e objetivas. Em quarto lugar, ele precisa também observar a leitura correta, evitando a leitura incorreta, observando as pontuações das palavras, das frases, observando todo o aspecto ali do texto, para que ele não pronuncie as palavras e nem leia incorretamente os próprios textos das Escrituras. Ele precisa estar familiarizado com aqueles textos. Tem textos muito difíceis, às vezes até de se ler. Por isso, o pregador ele precisa analisar esse texto antes, para que não fique falando, bombardeando ali de forma negativa a mente das pessoas com palavras mal lidas e textos mal lidos e mal interpretados. E o pregador precisa também saber que a voz é o seu instrumento principal da mensagem. Ou seja, eu vou fazer gestos, na oratória você aprendeu sobre isso, a linguagem sinestésica, o movimento do corpo, a gesticulação para tentar explicar aquelas frases, mas a voz ela precisa ser um dos principais fatores, até porque uma pessoa sem conseguir falar, ela não vai conseguir pregar também. Já o vocabulário do pregador, ele deve ser rico de uma quantidade de palavras que o pregador conhece e que nós também, que o público também conheça.
Não adianta nada estar um pregador usando palavras que nem ele entende, nem as pessoas que estão ouvindo ali entendam. O conhecimento do público que está ouvindo é importante para o pregador. Ele precisa saber quem é este público que ele vai pregar. Uma outra questão é a seriedade. O pregador precisa ser uma pessoa que tenha seriedade no assunto que ele está falando. Ele precisa também ser uma pessoa que seja um adorador e não um animador de torcida. Tem pregadores que são mais animadores de torcida do que adoradores do Senhor. E aí o povo se alegra, ri, mas na verdade não entende nada do que se está dizendo. Só entende as piadas e as gracinhas. Ele precisa ser objetivo, ele precisa ser claro e precisa saber de onde está saindo e onde ele vai chegar na sua mensagem. Uma outra questão é que ele deve sempre evitar o pronome eu em suas pregações, mas sempre usa nós, né? Porque ele está ali representando um público, representando uma denominação, representando um ministério, representando a igreja de Cristo. Ele não está ali em nome dele, está em nome de Jesus e em nome da igreja. Então, usa sempre o pronome nós. Nós cremos, nós obedecemos às Sagradas Escrituras, nós tributamos, nós dizimamos, nós andamos com Deus porque acreditamos. Então, usa sempre o pronome ali nós e não eu, porque ele está representando ali um público que é o público sagrado, o povo, a família de Deus. No que tange à postura, o pregador ele deve ter uma postura com as seguintes observações. Primeiro, ficar em posição de nobre atitude, não ficar de cabeça baixa, porque tem pregador que vai pregar e fica mais olhando para o chão com o microfone na mão do que olhando para o público. Então você precisa estar olhando ali para o público. As pessoas precisam estar ali ouvindo você, e você precisa estar, a menos que você esteja lendo ali que você está pregando, fora disso você precisa olhar para as pessoas para que elas entendam exatamente o que você está dizendo. Quem fala olhando para o público, fala com respeito ao público. E não fique também olhando para uma pessoa o tempo todo, porque se você estiver olhando para uma pessoa o tempo todo, ela vai entender como se fosse uma carapuça para ela. Então, é incoerente isso, né? Olhar para os ouvintes, não demonstrar rigidez ou nervosismo, ou seja, nem seja duro, e também cuidado para não demonstrar que você está nervoso. Por exemplo, tem gente que chega lá no culto, eu fui pego de surpresa, não me preparei, os irmãos me desculpem aí qualquer erro que eu cometi aqui, porque na verdade eu estou aqui todo tremendo. Você já perdeu ali a sua mensagem. Se você disser, olha, eu estou aqui nervoso, minhas pernas estão aqui tremendo, chega Jesus, chega aqui que eu estou nervoso, a mensagem já está começando a cair por ali. As pessoas não vão dar crédito à sua pregação, porque você mesmo está inseguro. Então, tenha segurança, posição firme, não diga ao público que você está nervoso. Evitar as leituras prolongadas, ou seja, começa a ler um texto, aí termina, dá 10 minutos, e a pessoa está lá lendo aquele texto cansativo, as pessoas acabam perdendo o foco ali daquele momento. Sempre esteja preocupado com a indumentária, ou seja, as cores da roupa que você está usando. Não use uma roupa que chama muita atenção, porque vai desviar a atenção das pessoas. Não roupa assim com muitas cores. Tem pregadores que gostam de usar um monte de cores esquisitas, né, nos seus ternos para chamar a atenção. Isso não é bom. Seja discreto na sua indumentária. Cabelos penteados melhora muito a aparência. Cuidado com a aparência de cansado, de alguém que vem desgastado, já com o cabelo todo assanhado, mal feito. Não esteja bem com a boa aparência. O assentar também é muito importante. Às vezes a pessoa vai pregar e está uma mensagem onde ele está sentado. Então não se sente de qualquer forma. Principalmente se você estiver discursando em uma casa. Então procura sentar de forma confortável, confiável, tranquila, onde as pessoas vejam em você coerência, educação e bom senso. Uma coisa também que você precisa lembrar é que existem muitos ouvintes e estão atentos esperando receber de você alguma coisa. E quando terminar a sua ministração, termine sempre com oração pelas pessoas. Ou oração coletiva, ou oração de um em um, impondo as mãos, mas sempre esteja orando ali pelas pessoas, porque aí você encerra bem o seu sermão. E o bom, na verdade, é que inicie seu sermão com uma oração, pregue o seu sermão e depois finalize o seu sermão também com uma oração. E principalmente se
você veja ali a oportunidade, faça um apelo às pessoas que estiverem ali presentes. Amém? É só isso por enquanto. Deus te abençoe e até a próxima aula.